Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e demais seguidores das redes sociais. Estamos iniciando nosso culto de adoração ao nosso Deus, domingo 27 de setembro de 2020. Nessa noite, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ler o Salmo 24, que nos fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus que foi estabelecido através da criação da terra e todos os seres viventes, e depois com a vinda do Salvador, onde ele veio aqui, viveu sem pecado, morreu para pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou e está vivo, reinando sobre todas as situações. Salmo 24 nos diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a sua face. Ó Deus de Jacó, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Sim, Jesus, o Rei, o Senhor dos Exércitos, é o Rei dos Reis, é o Rei de toda a glória. Devemos abrir nossos corações, nossas vidas para esse Rei da Glória. A ele pertence toda a terra, todos os habitantes da terra, tudo que existe no céu, na terra, no mar, em todos os lugares. Ele é o Criador e ele também é o Redentor. Ele nos salvou, nos perdoou e nos deu uma nova vida e nos colocou no reino da luz, nesse reino do Filho amado Jesus, que é esse reino maravilhoso da luz. Que possamos nessa noite celebrar ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, todo maravilhoso, todo excelso, todo soberano. Vamos assim orar e dedicar ao nosso Deus esse culto. Ó Pai, nós queremos celebrar nessa noite o Rei da Glória, o Rei dos Reis, ele que reina e vive para todo sempre. Ó Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos nessa noite, nós exaltamos o teu santo nome, dedicamos esse culto ao Senhor, que o Senhor possa receber como um sacrifício santo e agradável. E, ó Pai, em resposta, manifesta o teu poder, fala conosco através da tua palavra, edifica as nossas vidas, alegra os nossos corações através dos textos da tua palavra, através dos cânticos que vamos entoar a ti, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ministre em nossos corações, em nossas mentes, e que assim estejamos alegres, renovados na tua presença. Nós dedicamos tudo o que formos fazer aqui ao Senhor, o Rei da Glória, o nosso Deus, e é pelo qual nós oramos.
agradecidos. Amém, aleluia, amém. O Rei da Glória, ele é digno de receber todo o nosso louvor. E, portanto, vamos agora cantar e adorar. Vamos exaltar a esse Rei, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Vamos cantar 2 cânticos de adoração ao nosso Deus. Vamos também assistir o clipe do Momento Missionário da Junta de Missões Nacionais. Estamos, nesse mês de setembro, estamos seguindo a campanha de missões da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós podemos amar as outras pessoas. Porque Ele nos amou, nós podemos multiplicar em outras pessoas. Porque Ele nos amou, nós podemos orar por missões, orar pelos missionários, orar pelas conversões daqueles que estão perdidos sem a salvação. E porque Ele nos amou, nós podemos repartir aquilo que nós temos recebido dele, o Rei da Glória. Podemos repartir através de ofertar a Deus, porque Ele é digno de receber toda a nossa glória e toda a nossa dedicação. Então, vamos cantar, louvar ao Senhor, vamos assistir a um clipe da Junta de Missões Nacionais e, em seguida, nós vamos cantar um outro cântico de adoração e ouvir a mensagem do Senhor. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas,
sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto do Clube Missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Olá, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Motivo de alegria, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, compartilhando um trecho das Escrituras Sagradas. E eu quero louvar a Deus por esse privilégio maravilhoso poder estar aqui com vocês. Nessa noite nós vamos sair um pouquinho, fugir um pouquinho, né, da sequência que nós temos dado aí do livro de 1 Pedro, e nós vamos meditar nesta noite no livro de João, capítulo 17, né? E nós vamos ver um pouquinho da oração sacerdotal de Jesus, um breve trecho da oração sacerdotal de Jesus. E essa oração, nós vemos aí que o próprio Senhor Jesus, em sua oração, ele expressa aí
algumas preocupações e alguns cuidados. Mas quando nós falamos de preocupações, logo nos vem à cabeça a preocupação com aquele cunho, né, de se preocupar antecipadamente, né, com o cunho de ficar ansioso, nervoso, preocupado. Mas nós vemos aqui que esta preocupação, ela tem um cunho preventivo, que é o cunho de antecipar-se a algo, né, de um cuidado antecipado, de uma prevenção antecipada. E é sobre este cuidado de Jesus, sobre este cuidado antecipado de Jesus, sobre os seus filhos, sobre nós, é que nós vamos explanar nesta noite. Parando para pensar que todos nós precisamos de cuidados, todos nós precisamos ser cuidados, todos nós nos preocupamos e o nosso Deus, o nosso amigo Jesus, o nosso Mestre, ele também se preocupou conosco, ele também se antecipou acerca de algumas coisas. Com todo o cuidado que ele tem por nós, com todo o carinho, com todo o amor, com todo tato que ele tem por nós, ele também se preocupou comigo e com você. E não há nada melhor, não é verdade, meu irmão, minha irmã, de podemos ver através das Escrituras Sagradas e caminhando com Jesus este cuidado e esta preocupação que ele tem conosco. Eu poderia citar aqui várias passagens bíblicas que mostram um pouco do cuidado do Senhor e da preocupação que ele tem para conosco. Por exemplo, no Salmo 37, versos 18 e 19, que diz: o Senhor conhece o dia dos íntegros, ou conhece a vida dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, nos dias da fome se fartarão. Nós vemos nesse salmo o cuidado do Senhor, a preocupação do Senhor com a vida daqueles que o amam, daqueles que o servem. Nós também podemos ver isto em Mateus capítulo 6, versos 26, quando ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? No livro de Mateus aqui nós também podemos ver neste verso, né, o cuidado de Deus, a preocupação em zelar para conosco. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha, não se preocupe, eu estou cuidando de vocês. Afinal de contas, vocês têm um valor muito mais elevado do que as aves. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isto mostra também que o Senhor se preocupa com os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ansiedades. E ele fala: olha, pegue toda essa ansiedade, lance, né, diante do Senhor, porque ele cuida de você. Então, nesta noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas preocupações de Jesus acerca dos teus filhos, no cuidado para com os filhos do Senhor, na oração de Jesus no capítulo 17 do livro de João. Mas, inicialmente, vamos fazer uma breve oração. Amado Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde, início de noite, queremos te louvar porque tu és um Deus amoroso, tu és um Deus zeloso, tu és um Deus cuidadoso. E ainda, Senhor Deus, que passemos por aflições e dificuldades na nossa vida, por incertezas, frustrações, decepções. Os teus olhos permanecem, Senhor Deus, voltados, e os teus ouvidos desagravados, o teu rosto inclinado e as tuas mãos estendidas aos teus filhos. Porque tu és um Deus amoroso. E o Senhor, pelo teu amor, se preocupa conosco, cuida de nós de forma antecipada. Por isso, peço que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra.
Fala, Senhor, ao coração dos meus irmãos que estarão ouvindo esta mensagem. E que em nome de Jesus possamos ser tocados pelo Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos ver o que diz a Escritura Sagrada em João capítulo 17, a partir do verso 6 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as minhas palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso 13. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo do mundo, falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amados irmãos, nós voltarmos um pouquinho para trás no capítulo 14, do verso 31. Provavelmente os discípulos ali estavam ainda no cenáculo prontos para sair. Jesus, no capítulo 14, e nós voltarmos um pouquinho antes, ele traz uma palavra de conforto aos discípulos. Pedro, um pouquinho antes, é avisado, não é? De uma dificuldade que ele estaria passando. Porque, olha, para onde eu vou não podes me seguir. E Jesus, Pedro fala, olha, Senhor, onde você for, eu vou estar com você. Onde você estiver, eu estarei. E Jesus fala, olha, Pedro, você vai me negar. Ainda que o galo cante, antes que o galo cantar, você vai me negar. E depois Jesus dá algumas palavras de conforto aos discípulos. Logo em seguida, ele promete um outro Consolador. Fala aí sobre o ministério do Espírito Santo. Dá palavras de apoio, de incentivo, porque afinal de contas, Jesus estaria indo para junto do Pai e os discípulos ficando ainda aqui na terra. No capítulo 15, Jesus fala sobre a videira e os ramos, não é? Como o Pai, né, o amou, também devemos permanecer no amor de Jesus. No capítulo 16, Jesus fala sobre a missão do Consolador. Fala, olha, eu preciso ir para que ele possa vir, não é? E convém que Jesus vá para que Jesus possa ir, o Espírito Santo venha e então dê continuidade ao trabalho de Jesus, sendo aí o Consolador dos crentes, aquele que instrui na verdade, na justiça, no juízo.
E ele diz que esse Espírito guiará, né, o povo de Deus em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. E então, a partir do verso 25, ele dá palavras de despedidas. Mas, quando nós chegamos no capítulo 17, Jesus, ele ora por estes discípulos. No capítulo 17, Jesus, ele ora não só pelos discípulos, mas ele ora por Jesus, pelos discípulos, ou por aqueles, né, que o seguiam, e também ora pela Igreja Universal, pela a Igreja de Cristo de todas as eras, de todas as épocas. E esta, né, oração, provavelmente, ela é vista aí como a consumação de todo esse discurso que Jesus ele começa do capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, mostrando uma base sólida, uma base firme de todos aqueles ensinamentos, de todos aqueles fundamentos, não é? De conforto, de consolo, de ensinos que Jesus vinha dando aos discípulos. E ele mostra também que esses ensinos provêm dos céus, né? Ele liga aí todas essas bênçãos, esses consolos, ensinos, admoestações, esse conforto, ele liga todas elas diretamente ao trono de Deus. E através desta palavra de Jesus, destas promessas de Jesus, que estaria com ele todos os dias, que o Espírito Santo os consolaria, guiaria na verdade, todas essas promessas, aqui temos a garantia de que elas são verdade. Tudo aqui é garantido pelo próprio Jesus. Então, esta oração indica que a glória de Deus, ela deve ser o propósito das nossas orações e das nossas petições. Ela mostra também, meu irmão e minha irmã, que nós não devemos apenas orar por nós mesmos, mas que nós devemos orar não só por nós, mas por outras pessoas, mas pelos nossos irmãos, pelos nossos amados, pela nossa família, pelos nossos amigos. E nesta oração, Jesus ele demonstra algumas preocupações com os eleitos, com os filhos de Deus, com os discípulos naquele momento. E esta oração de Jesus, ela ecoará por toda a eternidade, porque ela falará acerca dos crentes também. Acerca daqueles que hão de ser salvos, hão de crer. E esta oração, se nós lermos de forma um pouquinho mais detalhada, ela também traz uma unidade. E esta unidade que esta oração de Jesus traz, não é? No seu tema, no tema desta oração, nós observamos do começo ao fim, é o quê? É a missão de Jesus Cristo, os seus seguidores e os seus seguidores depois até a glória de Deus, até estarem com Cristo, glorificando a Deus. Então, primeiro, Jesus ele faz uma solicitação aqui com respeito a si próprio. Nós vemos isso no capítulo 17, dos versos 1 ao 5. Depois, ele faz com relação, algumas solicitações com relação principalmente aos apóstolos, né, aos discípulos, aqui do verso 6 ao verso 19. E depois do verso 20 ao verso 26, ele fala um pouquinho sobre a igreja de todas as épocas, a igreja universal. Mas nós vamos nos ater apenas do verso 6 ao verso 19, o qual Jesus ora, né, em sua oração pelos discípulos. E vamos ver então o que nós aprendemos com esta oração, o que ela demonstra para nós. Nós vemos, através desta oração, né, que o amor de Jesus ele é tão profundo, ele é tão verdadeiro, não é?
que Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com seus filhos, Ele se preocupa com seus amigos, e como eu já disse, é aquela preocupação de zelo, de cuidado, é uma preocupação com essa conotação de cuidar de nós, de nos dar segurança. Jesus, Ele se preocupou conosco, né, e ainda se preocupa. Ele se preocupa com você, meu irmão, Ele se preocupa com você, Ele cuida de você, Ele zela por você, Ele se preocupa comigo. E Ele também se preocupa e zela por aqueles que ainda vão crer. E esse é o verdadeiro amigo, que dá vida, como diz João capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse é a preocupação de Jesus. Essa é a postura de Jesus de cuidado, de preocupação em sua oração sacerdotal. Mas o primeiro ponto aqui para nós refletirmos neste verso, nesta passagem, é sua preocupação em nos trazer segurança eterna. O verso 6 em diante, até o verso 10, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então Jesus aqui, nós conseguimos observar, o primeiro ponto, é a sua preocupação em nos trazer segurança eterna. E Ele nos traz essa segurança, né, de plena salvação, quando Ele nos tira o medo demonstrado, né, demonstrando o cuidado de Deus para com seus filhos. Porque todos aqueles que nele creem foram dados pelo Pai. Não é? Como diz o verso 6, eram teu. Então, o texto ele mostra que nós temos primeiramente esta segurança da salvação. Ele nos dá esta segurança eterna. Porque, segundo o texto verso 6 diz, eram teu. E o texto tem várias passagens aqui nas Escrituras Sagradas que nos mostram que mesmo ainda antes da conversão, pela soberania de Deus, pela predestinação e eleição, pela vontade do Senhor, já pertencíamos a Ele. Então, Ele, na sua oração, Ele mostra sua preocupação, não é? E nos traz essa segurança. Olha, Senhor, verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, tirados do mundo. Eram teus, já eram teus. E tu me confiastes. E estes, que já eram teus tirados do mundo, que tu me confiaste, guardaram a tua palavra. O verso 2, né, diz assim, se nós observarmos lá, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, Jesus, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha só. A fim de que Jesus conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então nós fomos dados para Jesus por Deus. O verso 9, se nós também lermos, ele diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. O capítulo 6 também, de João, verso 37, diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, nós fomos escolhidos por Deus
antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando os nossos nomes, meus irmãos, foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que em Apocalipse 17, verso 8 diz, não é? Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O Senhor já nos amou antes da fundação do mundo. Nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Por isso ele nos dá segurança da salvação. Ele nos dá uma segurança eterna, porque antes que as coisas haviam se formado, o Senhor já tinha nos escrito no livro da vida. Então este cuidado preventivo de Deus, ele nos traz segurança. Porque antes da fundação do mundo, antes das coisas, que as coisas fossem criadas, o Senhor já tinha nos separado, já tinha nos dado ao Senhor Jesus, aos cuidados de Jesus. E além de termos esta segurança, né, da salvação, essa segurança eterna, de plena salvação, de que na eternidade, assim que nós partirmos daqui, estaremos com Ele, essa segurança, Ele também nos dá uma direção, um rumo a continuar seguindo, para que nós não venhamos nos desviar. Então, apenas o Filho de Deus, ele é aquele que interpreta o Pai. Em outras palavras, ele é o exegeta do Pai. Apenas o Filho de Deus, ele tem autoridade para revelar a Deus de forma detalhada. E isso para nós nos dá uma direção. Por quê? Porque é apenas o Filho, a partir do Filho que podemos conhecer o Pai. Não existe um outro padrão, um outro lugar, uma outra fonte. Apenas o Filho expressa de forma completa e verdadeira a essência do Pai. Quem é o Pai? Apenas Ele tem autonomia, autoridade, como o exegeta do Pai, aquele que demonstra quem é, que interpreta quem é, quem fala quem é o Pai. Apenas Ele tem autonomia, autoridade para ensinar quem é Deus, o que Deus já fez, o que Deus deseja fazer, o que Deus espera do homem. João, capítulo 1, verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Apenas aquele que saiu, o próprio Deus, como diz João, capítulo 1, verso 18, saiu do seio do Pai, é que pode revelar quem é o Pai. Por isso, ele nos deu uma direção de onde seguir, de como seguir, de quem seguir, para que não venhamos nos desviar. Apenas o próprio Deus, segundo a Trindade, e a Trindade que está ali, não é? Que está no seio de Deus, pode falar sobre o Pai, pode falar quem é o Pai. E se não for por Jesus, meu irmão e minha irmã, se não for o Jesus, se não for o nosso Mestre, jamais poderíamos chegar ao conhecimento de Deus. Isso nos mostra que nenhum outro nome deve ser pregado. Nenhum outro nome deve ser adorado. Nenhum outro nome deve ser cultuado, deve ser seguido. Porque apenas Jesus é a expressão perfeita que saiu do ventre do Pai, do seio do Pai, e que tem toda a condição de expressar quem é o Pai. O texto de Atos, capítulo 4, verso 12, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe
nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E além de ele nos dar esta direção, esta segurança da salvação, esta direção, ele diz, Jesus também, que estes filhos que Jesus recebe de presente do Pai, essas ovelhas, eles creram. O verso 8. Olha o que diz o verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus, ele afirma a genuína fé, ou a fé genuína e salvadora desses discípulos. Jesus, ele atesta, olha, verdadeiramente, Pai, eles creram que eu vim de ti, e essa fé genuína, não é? Ela garantida por Jesus, demonstra a salvação de todo aquele que crê em Cristo e de todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque Jesus afirma a fé destes homens. Então, o primeiro ponto foi sua preocupação em nos trazer uma segurança eterna. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês está a partir do verso 11, que seria a preocupação em nos proteger também das influências do mundo e do maligno. O verso 11 diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e é isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então olha só a preocupação de Jesus nesta oração em proteger os teus filhos, os seus amigos, das influências do mundo e do maligno, que orquestra todas as coisas. Jesus ele orou não apenas pela segurança eterna, né? E podemos falar também de forma completa do ser humano de forma integral. Mas Jesus diz também que enquanto ele caminhava com os discípulos em vida, ele protegia os discípulos a salvos do mundo. E Jesus, ele ora aqui pelos seus discípulos porque ele sabia que estaria voltando para Deus. E uma vez que ele voltasse para Deus, aqui ficariam os discípulos. E padeceriam angústias, padeceriam ódio do mundo, padeceriam tentações, investidas do maligno de todas as formas. E agora nós temos a segurança para sempre em Jesus, porque nós somos guardados por Cristo. Nós somos guardados pelo Senhor. Não que no caso, por exemplo, quando ele diz aqui de Judas, não é? Houvesse faltado alguma coisa, como ele diz aqui no verso 12. Olha só o que diz o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Não que aqui, meu irmão e minha irmã, faltou o cuidado de Jesus. Aqui faltou o zelo de Jesus. Não, muito pelo contrário. Para que, como o próprio texto diz, para que se cumprisse a Escritura. Então, se nós observarmos, por exemplo, em Salmos 4, o verso 9,
com relação a essa profecia, diz: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 109, versos 8 e 9 também diz: os seus dias sejam poucos, e tome outro seu encargo. Fiquem órfãos seus filhos e viúva a sua esposa. Então havia uma predição com relação a isso, não é? Mas Jesus, ele orou pela segurança dos seus discípulos, zelou pela segurança dos seus discípulos, e assim ele faz comigo e com você nos dias de hoje. Ele zela por mim, ele zela por você, meu irmão e minha irmã. Jesus, ele ora pela proteção dos seus discípulos contra Satanás, não é? E todas as forças que seguem a Satanás, tudo aquilo que é atribuído a ele. Ele diz: não rogo que tire-os do mundo, mas livre-os do mal. Ou em outras traduções, livre-os do maligno. E mesmo que o sacrifício de Jesus seja uma vitória contra Satanás, nós sabemos que Satanás está solto e buscando alguém, como diz o verso, né, de 1 Pedro, como um leão que possa tragar, desejando destruir o crente. E Jesus, ele em sua oração, ele diz: olha, enquanto eu estive no mundo com os discípulos, Pai, eu cuidei deles. Mas agora eu estou indo para junto de ti. E nas orações anteriores que ele fez no capítulo 14, 15 e 16, Jesus fala da missão do Consolador, que estaria dando o quê? A continuidade neste cuidado. Então Deus cuida dos teus filhos, inclusive dos ataques de Satanás, das influências do mundo. Nós temos um exemplo clássico, né, do livro de Jó, né, capítulo 2, todos conhecem, onde os filhos de Deus vinham adorar diante de Deus, e Satanás veio junto deles, e então começa aquele diálogo, e ele tenta a Jó, não é? Nós temos aí o caso de Pedro, em Lucas capítulo 22, os versos 31 e 32, quando Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Porém, tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só. Satanás, de alguma forma, tentou peneirar Pedro, né? Tentou peneirar Jó, mas o texto diz que Jesus rogou por Pedro. E Jesus, ele ora, ele tem essa preocupação de nos proteger também dos ataques de Satanás, né, do maligno, e também dessas influências que o mundo tentam exercer sobre a vida do crente. Porém, Jesus, ele é o protetor dos seus discípulos e de suas ovelhas. Ele é aquele que zela. Judas, capítulo 1, versos 24 e 25, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora por todos os séculos. Amém. Olha só, ele é poderoso para vos guardar de todo tropeço. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele se preocupa comigo, com você. Ele cuida das influências do mundo. Ele cuida também da ação do maligno contra os seus filhos. E, por último, ele nos separou para o seu uso particular. Essa também era a sua preocupação em sua oração. No verso 16 ao 19, ele diz assim: e eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados
na verdade. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Pai Santo, torna-os santos na verdade. É o que o verso 17 está dizendo. Olha o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E para sermos santos, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Separar do mundo, não é? Pela verdadeira santificação de vida, de modo que nosso coração, a nossa mente, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações possam começar a viver, possam começar a ser mais vivas, ser mais reais, para que possamos viver, não é, de acordo com as leis de Deus, para que a nossa conduta mediante a palavra, não é, seja viva. Porque o Senhor nos separou exclusivamente para Ele. Santifica-os, Pai, na tua palavra. A verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele é toda a verdade. E essa santificação, essa separação é uma separação para um uso exclusivo, que é o que Jesus está falando. Olha, Pai, da mesma forma que eu me separei exclusivamente para o seu uso, eu estou fazendo isso para que os meus discípulos agora sejam separados exclusivamente para o meu uso. E não existe outra verdade, não existe meia verdade ou duas verdades. Jesus é a única verdade. E para que eu possa me separar, ser santificado nesta verdade, que é a palavra do Senhor, esta verdade precisa ser viva em mim. Porque o Evangelho, meu irmão e minha irmã, não muda com o tempo. O Evangelho não se adequa a padrões. Ele não se encaixa a moldes, a padrões. Ele não se acultura. Ele não se encaixa à cultura. Mas tudo aquilo que é periférico que deve se encaixar ao Evangelho. Nossa vida precisa se encaixar ao Evangelho. E as verdades do reino, elas são imutáveis, são consistentes. Nelas não há barganha. Ela é simplesmente a verdade imutável de Deus. E qual é a verdade? É que Jesus veio, morreu numa cruz, pagou pelos pecados dos homens, instituiu um reino, morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. E apenas aqueles que estiverem santificados nesta verdade, nesta palavra, é que Jesus, né? É que Jesus levará para morar na eternidade com Ele. Então, meu irmão e minha irmã, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele nos separou para o seu uso particular. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E o verso 19, eu me santifico a mim mesmo. Assim como Jesus, como eu já disse anteriormente, se separou para o uso exclusivo de Deus, a fim de que os crentes também possam, né, ser colocados, para que eles fossem colocados a partes para Deus por meio desta verdade que Jesus nos trouxe. Através desses ensinos que Jesus vinha trazendo aos discípulos no capítulo 14, capítulo 15, 16. Foi para isso que Jesus se separou, para cumprir os planos e propósitos de Deus. Assim como eu e você devemos, à semelhança dele, nos separar para cumprir os planos e propósitos de Deus.
Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele se preocupou em nos dar uma segurança eterna. Nesta oração nós observamos que Jesus ele se preocupou em nos proteger das influências do mundo e das influências do maligno. E por último, ele nos separou para o seu uso particular. Santifica-os na verdade, a tua palavra verdade. E da mesma forma que ele se separou para o uso de Deus, devemos nos separar para o uso exclusivo do Senhor. Mas tudo isso porque ele ama a mim e a você. Por isso eu quero fazer uma oração por você, meu irmão e minha irmã, que talvez esteja preocupado, amedrontado, ansioso, nervoso, triste, abatido, com medo, angustiado. Ele te ama, ele cuida de você, ele é contigo. Ele se preocupa com você, ele zela por você de forma preventiva. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Amado Senhor, diante de Ti eu quero colocar a vida dos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo possa trazer o consolo, o conforto, a alegria necessária. Pai, alegria em saber que o Senhor cuida de nós. Que através desta oração nós vemos o Seu cuidado e nos dá uma segurança eterna. Em nos proteger das influências deste mundo e da ação do maligno. E o Senhor nos separou para o seu uso exclusivo. Por isso, Senhor, vem de encontro com esse irmão, com esta irmã, que está passando por momentos de dificuldade. Traz o consolo e o conforto que só o Teu Espírito Santo pode trazer. Abençoa, Senhor. Sê com eles. Em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana, meus irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse instante vamos celebrar a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 a seguir, nos diz Paulo, na noite que Jesus celebrou a Páscoa judaica, que significava a paixão do Cordeiro Pascal, e Paulo registra aquela noite e aquele momento. Diz assim o versículo 23 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízos. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Vamos, nesse momento, após esta leitura desse texto base sobre a ceia, vamos ouvir uma música inspirativa
que com certeza preparará nossos corações e mentes para esse momento significativo em nossas vidas. E durante esse cântico, essa música que nós vamos ouvir, que a irmã Lucy Pereira estará cantando, que nós possamos estar refletindo e pensando sobre os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras e as nossas emoções que, porventura, vieram a entristecer ao nosso Senhor. Em outras palavras, talvez tenhamos pecado, desobedecido a Deus. E nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo nos convence. Cristo prometeu, quando o Espírito Santo fosse derramado sobre os convertidos, ele iria convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto nós ouvimos essa música, vamos pensar, vamos refletir. E se há algo errado em sua vida, há a promessa de 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E após essa música, vamos refletir um pouco sobre o texto e participar com alegria da ceia do Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Me diz, Jesus, levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Este nome é sobre todo nome. Este nome é poderoso, esse nome é lindo, esse nome é eterno. Diante dele todo joelho há de se dobrar, porque ele sara os feridos, ressuscita os mortos e nos dá salvação. A ele toda honra e toda glória. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce,
Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo inicia essa narrativa dizendo que ele entregou a mensagem àquela igreja de Corinto e deixou-a registrada aqui nas Escrituras. Ele entregou aquilo que ele havia recebido do próprio Senhor. E o Senhor revelou a ele que naquela noite que ele foi traído, ele, enquanto celebrava a Páscoa judaica com os seus discípulos ali no cenáculo, ele tomou um pão e ele partiu aquele pão em várias partes. E ele disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comam desse pão e façam isso. Todas as vezes que comerem, façam em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou um cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E que deveríamos fazer isso também, beber em memória de Cristo. Porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Jesus utilizou esses dois elementos base ali da alimentação judaica, o pão e o cálice de vinho, e ele disse que, olha, partindo o pão, disse: este é o meu corpo que é partido em favor de vocês, comam em minha memória. E depois ele pegou o cálice e disse: esta é a nova aliança, é o novo pacto, é o pacto que Deus prometeu salvar a humanidade através do sacrifício de Jesus. Bebam em memória de mim. E Paulo, ele nos incentiva a fazer um exame, um autoexame. Devemos nos examinar, como nós fizemos durante esse período da música. Fizemos uma reflexão, fizemos um autoexame, procurando identificar pensamentos, palavras, emoções ou ações que desagradaram ao nosso Deus, que ofenderam ao próximo. E Deus nos dá essa oportunidade para refletirmos, para nos arrependermos e para confessarmos os nossos pecados a Ele. E quando nós fazemos essa reflexão, quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, querido, eu sei que você refletiu, pensou, e tenho certeza também que você, se porventura havia algo que estava trazendo obstáculo no relacionamento seu com Deus, você confessou e Deus perdoou, e agora você está num relacionamento próximo do Senhor. E você, como diz o texto, após se examinar, coma do pão e beba do cálice, para que você coma e beba de maneira livre de condenação. O nosso Deus é um Deus de perdão. A mesa do Senhor é uma mesa de acolhimento, não de repulsa, não de afastamento. Ele nos dá essa oportunidade de nos arrependermos, de confessarmos, de pela fé acreditarmos que Ele nos perdoa e assim comer do pão, beber do cálice e celebrar, festejar esse Jesus maravilhoso
que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o meu pecado. Ele lava, purifica de todo o pecado, a mim, a você e todos aqueles que se aproximam dele. E dessa maneira, então, meus amados irmãos, nós vamos participar em santidade, participar em reflexão, em confissão, em fé que ele nos perdoa e nos purifica de todo pecado, e participar também como testemunhas, porque o texto diz: todas as vezes que comerdes e beberdes do pão e do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele retorne. Então, quando comemos do pão e bebemos do cálice, do suco ou do vinho que está no cálice, nós estamos testemunhando que o Cordeiro de Deus é poderoso para nos perdoar. Nós estamos pregando aos quatro cantos que ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo e que voltará muito breve. Então, meu amado irmão, eu quero te convidar, aí onde quer que você esteja, a pegar um pedaço de pão. E como diz o texto, na noite que Cristo foi traído, ele pegou, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comam do pão em memória de mim. Comamos todos do pão em memória do Senhor Jesus Cristo, que ofereceu o seu corpo lá na cruz do Calvário. E ele morreu, mas ressuscitou, e agora se manifesta no corpo que é a igreja. Vamos comer do pão, celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comamos todos. E o texto continua. Após eles terem ceado, Cristo tomou o cálice e disse: esta é a aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. O suco ou vinho continua sendo suco ou vinho, mas simbolizam o sangue vertido ali na cruz do Calvário por Jesus. No livro de Levítico nos diz que a vida está no sangue. Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos ter uma nova vida e uma vida eterna. E ele selou essa nova aliança. Ele confirmou essa nova aliança com sangue, com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Bebamos todos do suco ou do vinho em memória do sangue de Cristo. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter uma nova vida e uma vida eterna. Bebamos todos em memória de Jesus. Vamos orar, queridos irmãos. Ó Deus, muito obrigado por esse momento tão significativo em nossas vidas. Obrigado porque a igreja continua reunida, espalhada e celebrando ao Senhor, celebrando o Cristo que foi morto
mas celebramos também o Senhor dos Senhores, porque ele foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia como o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Ó Deus, nós nessa noite, nós agradecemos por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de participarmos da mesa do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por cada família que está reunida nos seus lares e reunida conosco através das redes sociais, onde nós festejamos a tua ressurreição e proclamamos que o Senhor breve voltará para reunir o seu povo que está espalhado em toda a terra e que foi salvo em todos os tempos. E teremos no futuro, lá no céu, um só povo, uma só igreja, na presença desse Rei da Glória. Muito obrigado ao Pai por esse privilégio que o Senhor nos dá de participarmos da ceia do Senhor e desse culto de adoração. Abençoe agora, ó Deus, cada membro da nossa igreja, cada participante do nosso culto. Que o Senhor abençoe cada família ligada também à nossa igreja. Derrama da tua graça, derrama das tuas bênçãos, derrama do teu poder, derrama do teu milagre, derrama, ó Deus, da tua proteção sobre o teu povo, sobre nós. Ó Deus, nós queremos agora também pedir que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando durante esse tempo que estamos vivendo. Que o Senhor nos dê proteção e vitórias em nome de Jesus, pelo qual nós oramos. Amém. Louvamos a Deus por esse culto maravilhoso. Cantamos, fomos desafiados pela obra missionária, ouvimos da palavra do Senhor e celebramos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E agora, meu querido, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença de Jesus. Vamos encerrar com a bênção do Senhor. Que o amor do Deus Pai, que a graça e a paz do Deus Filho, o Senhor Jesus, que a comunhão, a presença e o poder do Deus Espírito Santo esteja com você, com cada um de nós, hoje e sempre. Amém, aleluia, amém. Tenham todos uma excelente semana. Vamos orar uns pelos outros. Vamos proclamar a mensagem de salvação e vamos participar das atividades da nossa igreja. Terça-feira, reunião das mulheres. Quarta-feira, culto de oração. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.